Muito bom dia a todos que nos acompanham agora pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É sempre uma alegria para nós chegar até si, até sua casa, o seu trabalho, de onde você nos acompanha. É um gosto estarmos juntos neste programa que tem um tema hoje muito interessante e especial, principalmente para os papais que estão aí de plantão, com as suas crianças, né? Olha, que tema legal, seletividade alimentar. Tema importante, né? Para nós aprendermos, sempre é tempo de aprendermos e melhorarmos aquilo que nós fazemos. Então, fiquem atentas aí às mamães que estão com bebês nesta fase de começar a oferecer o alimento, né? Saindo aí do mamar para o alimento. Temos aqui a presença da Sophie Matias. Ela é terapeuta da fala. Olha, não é nutricionista. Eu ainda brinquei com ela no início, né? Antes de nós começarmos, uma terapeuta da fala vai nos ensinar sobre seletividade alimentar. Como é que é isso? Ela vai trazer da sua prática, da sua experiência, do seu conhecimento para nos ajudar e a nós adultos também. Então, este é o tema do nosso programa. A Sophie já está aqui conosco na nossa sala de estar. Já vou começar a conversar com ela, apresentá-la para vocês, mas nós sabemos que a alimentação é uma parte fundamental da nossa vida, uma parte importantíssima. E principalmente nas fases iniciais, se nós não soubermos conduzir, podemos ter problemas sérios no futuro. Então, pode causar problema quando é muito grande essa questão da seletividade alimentar. Então, nós vamos aprender muito no programa de hoje. E também muitas pessoas, né? Não só crianças, mas pessoas até crescidas têm essa dificuldade. Então, se você passa por isso ou conhece alguém, fique atento, porque nós vamos aprender muito com essa terapeuta da fala. Nós vamos entregar o nosso programa para Deus, como sempre fazemos, rezamos, pedindo que Ele nos abençoe, para nós termos um dia cheio da graça de Deus. Que o Senhor abençoe a todos que nos acompanham agora. Também faça aí o seu momentinho entregando o seu dia. Eu quero entregar este programa, entregar a nossa convidada que veio de Braga, fez uma viagem para estar aqui conosco. Olha que maravilha, né? Que generosidade da parte de tantos convidados, grandes profissionais que a Canção Nova traz para ajudar-nos, não é? Para ajudar o nosso público, os nossos telespectadores. Então, louvamos a Deus por cada profissional que vem aqui. E vamos entregar, então, a Nossa Senhora, pedindo que ela nos abençoe também e apresente todas as nossas necessidades a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe. Então, Sophie, bem-vinda. Bom dia. Que alegria receber, como eu estava dizendo, né? Agradecemos já a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui, né? De fato, uma generosidade, não é? É um gosto mesmo, falar do que nós gostamos é um gosto e é sempre bom ajudarmos também os outros, não é? É uma área que tem sido uma paixão muito grande e acho que é mesmo importante esta passagem para o público. É um tema mesmo importante para falarmos. Verdade. Ô, Sophie, e fala um pouco da sua prática, um pouquinho, né, da sua profissão também. É importante para as pessoas conhecerem, né? Eu já falei que você veio de Braga, né? Sim. Trabalha lá. Mas quanto tempo que você está na área? Por que você também, é bom saber, se interessou por essa área? Então, o curso de terapia da fala realmente interessou-me desde muito cedo. Não tinha ideia de ser terapeuta da fala, porque na altura não se ouvia muito falar em terapia da fala, mas eu estava indecisa entre a psicologia, a fisioterapia, e eu sabia que queria algo para ajudar o outro. Não sabia bem o quê,
E então, entretanto, pus-me a pesquisar entre as áreas, não é? E descobri o curso de terapia da fala e achei fantástico porque misturava um bocadinho a parte psíquica e motor ao mesmo tempo e achei que seria o curso perfeito. Além disso, ia trabalhar com pessoas, não é? E então optei por este curso quando entrei na universidade e sem dúvidas que ainda hoje não me arrependo, identifico-me a 100% com aquilo que eu estou a fazer. Eu terminei o curso em 2007, por isso já vai assim há uns anos, não é? Já temos aqui uns aninhos de profissão. Trabalhei em várias clínicas, pronto, em diferentes contextos. Tanto trabalhei com adultos como com crianças, foi dependendo dos sítios onde eu passei. Trabalhei em lares, trabalhei em associações como CERCIS, pronto, coisas assim onde mete muita deficiência. Sim. E, entretanto, abri o meu espaço em 2012. Que bem, e em 2012 abri uma clínica em Braga, que se chama Clisol. E desde aí foquei-me mesmo para a área clínica e pronto, tenho vindo a atender o maior público que nós temos são crianças, mas também temos alguns adultos, mas aparece-nos todo o tipo de idades, desde o bebezinho até ao idoso. Acho que até o bebê mais pequenino que eu recebi tinha dias, que foi logo a seguir ao sair do hospital. E o senhor mais velho que eu recebi que tinha 99 anos, por isso temos um bocadinho de tudo. Que riqueza, que beleza, né? Então é algo bem necessário mesmo para nós, para a sociedade, sim, não é? É uma profissão mesmo. E neste momento, então, a nível preventiva, tem sido muito procurada. Ó, Sofia, nós temos aqui muitas coisas que você trouxe, né? Para quem nos acompanha, não sei se dá para ver aqui na mesa. A Sofia vai falar um pouquinho de tudo isso, que é o que ela usa na sua praxis, né? Na prática nos seus atendimentos, né? Tá bem colorida aqui a nossa mesa. Mas nós vamos começar com a pergunta boa para começar, que é o tema do programa, Sofia. O que é essa seletividade alimentar? Então, hoje em dia, os nossos meninos, ou adultos também, mas a maior parte são crianças, por norma até desde a introdução dos primeiros alimentos, que é mais ou menos por volta dos 6 meses, até aos 6 anos, mais ou menos, que é o público que nós temos com maiores problemas normalmente. Temos tido muitíssimas queixas dos pais em que não conseguem fazer as introduções. Por vezes não conseguem fazer a introdução da sopa, logo no início consegue-se perceber que existe ali um problema. Outras vezes só se apercebem aos 2 e 3 anos porque continuam na sopa e não conseguem fazer introduções de mais nada. Ou não conseguem introduzir sólidos, ou não conseguem introduzir frutas, ou não conseguem introduzir alguma categoria a nível alimentar. São pais que muitas vezes estão desesperados porque a própria seletividade alimentar da criança altera a rotina de toda a gente. Pode levar a crianças pais que não consigam, por exemplo, ir a um restaurante, porque têm que levar toda a comida preparada atrás deles, acabam por não viajar, não viver uma vida dita normal por causa destes problemas todos. Além disso, é o sofrimento destes pais que querem fazer o melhor possível para os filhos, e são pais todos maravilhosos. Eles estão sempre a perguntar muitas vezes em que é que eles falharam. Não falharam em nada. Eles não falharam em nada. Simplesmente há ali qualquer coisa, há ali uma barreira que não está a deixar a criança avançar e nós temos que tentar descobrir. E nem sempre é fácil quando não se é da área, não é? Ou seja, quando se está fora da área, é natural que eles não consigam descobrir sozinhos o que é que se está a passar, porque é que não estão a conseguir avançar com estes problemas. E então entramos aqui um bocadinho nós para explicar o que é a seletividade alimentar e o porquê destas fases não avançarem. E pronto, e aí acho que é extremamente importante procurar ajuda quando eles não estão a conseguir, e o quanto mais cedo melhor. A intervenção mais precoce possível é sempre o melhor. Há pais que nos procuram já muito tarde, nós recebemos às vezes crianças com 12 anos, muito mais difícil tratar uma criança com 12 anos do que uma criança com 1 ano, não é? Claro. É muito mais fácil e é sempre importante virem o mais cedo possível para nós conseguirmos mudar ou ajudar a mudar aqui o caminho, digamos assim, para eles conseguirem os objetivos.
Ô, Sofia, e nós ouvimos muito, assim, nas conversas, né, até informais, pessoas falam assim, eu como de tudo, eu não tenho dificuldade, não é? É tão bom, parece que a gente queria muito isso para os nossos filhos, né? Sim. Mas a gente sabe que não é culpa dos pais. Eu achei tão importante você dizer isso, eu acho que não tem uma mãe, um pai que não tenha esse sentimento, né? Sem essa dúvidas, culpa, né? não é. Em qualquer situação, né? Não é em qualquer uma, porque eu não conheço nenhum pai ou nenhuma mãe que queira o mal do filho, claro. Não é? Ou seja, tudo o que eles fazem para o bem deles. Só que às vezes uma coisa que faz bem a uma coisa faz mal a outra, não é? Então, por vezes, quando nós temos esta barreira da seletividade alimentar, temos que os ajudar a encontrar o caminho. Mas, de todo, a culpa nunca é deles, não é? Ou seja, nós temos é que os ensinar a fazer o caminho. Pronto, e consegue-se. E você poderia dizer algumas causas para nós dessa, então, dessa questão? Há imensas causas. Então, nós temos muitos meninos que são comportamentais, são crianças que se habituaram a comer um determinado alimento, têm dificuldades em experimentar coisas novas e os pais acabam por não conseguir lidar com as birras constantes e acabam por oferecer sempre aquele alimento em prol do bem-estar da criança, como é óbvio. Ou seja, acaba por exemplo, eu já recebi crianças que só comem pão. E depois, claro que estes pais sabem que não é bom eles só comerem pão, mas a criança só fica bem e só não chora e só não grita se só comer pão. Então, eles querem o bem-estar da criança, acabam por seguir aquele caminho. E estes pais são os que realmente, sem dúvidas, mais nos procuram e de lágrimas nos olhos e com os corações apertados, não é? Porque eles sabem que aquilo não é correto, não é o que eles querem, mas eles não estão saudável, não é isso? Não é saudável, mas eles não estão a conseguir sair dali. E realmente procurar ajuda é um ato de coragem, não é um ato de... Eu costumo dizer que quando eles vêm ter connosco, a primeira coisa que eu lhes digo muitas vezes é parabéns. O primeiro passo está conseguido, não é? Porque procuraram ajuda. E se procuraram ajuda, é a melhor coisinha que nós podemos fazer. Porque é o passo mais importante, é procurar o profissional que nos vai ajudar. E depois temos casos sensoriais, ou seja, crianças que já nascem com uma predisposição sensorial, ou seja, com uma hipersensibilidade, por exemplo, a nível da gengiva, ou tem uma língua hipotónica, quer dizer que é uma língua fraquinha, que não tem força, ou falta de mobilidade, ou seja, não conseguem movimentar bem os músculos, ou seja, a própria mastigação pode estar alterada, e tudo isto provoca desconforto na criança. Se a criança provoca um reflexo de vómito ou se diz não quero, nós temos que perceber o que é que se passa ali. E não é forçar, está bem? Há muita gente que diz aquelas técnicas antigas do tapar o nariz e... Não se faz isso é traumático, não é? Ou seja, não se força a criança a comer. Ela tem que ser ela a querer comer e tem que ser ela a pegar com a mão dela para comer. Nós não introduzimos a comida. A criança tem que estar preparada para ser ela a fazer isso. É tão interessante o que você diz, vale para até escolas, não é? Para as escolas. Muito. Não forçarem. Nunca. Nem forçar, nem substituir a mão da criança. Ou seja, nós conhecemos muitos educadores que querem ajudar a criança porque ela não está a comer, então vão lá, pegam a colher e metem a comida. Não devem incentivar, devem colocar a colherzinha na mão da criança, nem que a criança, pronto, estas colheres são diferentes, mas nem que a criança pegue na colher e nós pomos a nossa mão por cima e vamos ajudar. Porque assim a criança vai sentir que ela é que está a comer, ou seja, a mãozinha da criança aqui, nós aqui, e estamos a promover o que é a autonomia que tantos terapeutas ocupacionais defendem, está bem? Isto é extremamente importante. A autonomia tem que estar na alimentação também. Para não dizer que sempre que estamos a substituir, sempre que estamos a fazer por elas, elas não desenvolvem. Então estamos a cortar, estamos a ultrapassar ali fases que depois são importantes mais à frente. Interessante. E também
fazer desse momento um momento prazeroso. Não pode ser um momento que... Nunca. Comer é um ato prazeroso, né? A gente gosta de comer, né, Sofia? Isso é extremamente importante e é muitas vezes esquecido, porque os pais estão com aquela pressão de tens que comer, tens que comer, tens que comer, e a ansiedade dos pais passa para os meninos. Se eles entrarem logo por aí, eu costumo dizer assim, relaxe. O primeiro ponto é relaxar, ok? Não está a comer? Está tudo bem. Está tudo bem, vamos ver, vamos observar o que é que se está a passar. Porque a criança primeiro tem que tolerar o alimento visualmente. Antes, se ela já não gosta, por exemplo, do milho que está ali, só o facto de estar ali pousado na mesa já é um trabalho. Se o pai diz assim, mas ele não comeu, só estava na mesa, mas ele deixou o alimento ali na mesa. Então, perfeito, já subimos um degrau da escada. É mesmo isto, nós ultrapassamos a barreira visual. Então, só depois da visual é que nós vamos ultrapassar a tátil, ou a gustativa, ou a olfativa. Isto é tudo por fases. Ou seja, o ele aguentar com o alimento na mesa já é perfeito, já é maravilhoso, já é uma vitória. Sim. E cada vitória tem que ser festejada. E muitas vezes os pais dizem, pois, mas não comeu, só aceitou, só tocou. Isso é maravilhoso. Há um mês atrás ele nem sequer deixava que o alimento fosse pousado na mesa. Isso é muito bom e nós temos que valorizar todas as vitórias. Entendi. E se a criança sentir que nós estamos a valorizar, boa filho, tu deixaste o milho em cima da mesa, que lindo, fizeste uma coisa incrível hoje. E eles vão ficar, olha, foi gira, a mãe ficou feliz, vou voltar a deixar. Vou voltar a fazer. Amanhã vamos pôr outro alimento e eles vão deixar esta barreira e deixa de ser barreira e passa a visual, passa a ser depois só a tátil. Então vamos devagarinho por ali fora. E acho que é extremamente importante valorizar cada vitória e nunca forçar. É sempre para ser um momento prazeroso. A nível de terapia nós estamos sempre a brincar, sempre alegria ao máximo e sempre a brincar. Eles não podem sentir aquela pressão. Sofia, e existe alguma idade assim, onde pode acontecer mais a seletividade alimentar? Sim, por norma é dos 6 meses, mais ou menos aos 5, 6 anos, que nós temos maior bloco de crianças. Lá está, porque são aquelas fases introdutórias. Agora temos que introduzir a sopa. Se não foi introduzida aos 6 meses, vai ser introduzida há 1 ano. Se foi introduzida há 1 ano, logo automaticamente os sólidos vêm mais tarde. E depois a mudança, a introdução dos legumes que são coloridos, essas coisas, os pais têm muitas vezes dificuldades nestas introduções e não conseguem fazer aquelas fases todas direitinhas. E sim, esta é a fase por norma que na infância mesmo, sim. Né? Mas também temos os adultos. Temos adultos com seletividade alimentar. Olha. E aqui é só querer, é só eles quererem, não é? Claro. É um trabalho que passa muito também pelas psicólogas, para elas prepararem o adulto para o ato. Os hábitos alimentares da família influenciam no comportamento do filho? Ou nessa questão da seletividade? Sim, muitas vezes o que eu costumo dizer é, os pais chegam e dizem assim, Sofia, mas ele é tão esquisito. Então eu tento primeiro perceber a história familiar, não é? E porque por vezes temos o pai que já tem ali que só come uma marca de iogurte. O que essa família come? Isso é muito importante, porque às vezes eu tenho, por exemplo, já tive aqui um menino, por exemplo, que só comia uma marca de iogurtes. E depois descobri que o pai só comia 2 ou 3 e a mãe comia outras 2 ou 3. Ou seja, muitas vezes a criança acaba por desenvolver, fica com a seletividade dos pais, ou seja, acontece nem sempre, está bem? Mas também pode acontecer por vezes de seguirem aqui a linhagem, não é? Ou seja, eu não vou comer mais nenhum iogurte porque é que eles estão em casa, ou seja, estou habituada àqueles. Além disso, dos 3, 4 que eles comem, os 2, eu também só quero 1. Nossa. Ou seja, temos já a seletividade dos pais, que depois acaba por também poder ou não, atenção, cada caso é um caso, mas pode sim influenciar. Interessante, né? Porque a família tem uma grande importância nisso, né? Muito. Há pais que me dizem assim, não me diga que agora, às vezes há um pai ou uma mãe que me diz, não me diga que agora vou ter que deixar de ser esquisito. E eu digo sempre, é importante que façam um esforço em certas coisas que você consegue realmente comer. Por exemplo, eu não adoro morangos, mas até como. Então, à frente da criança é importante
comer, porque às vezes ela pode até gostar e Sim. só não come porque o pai e a mãe não comem. E então acabam por ser mais seletivas porque existe já um padrão de seletividade lá em casa. Então temos que realmente, se conseguirem fazer o esforço, aquele esforço que também não pode ser desconforto, não é? Também, porque tem que haver ali um bem-estar geral, não é? De toda a família. Entendi. Mas sim, acho que é importante que todos se unam em prol deste problema, não é? Ô, Sofia, eu já passei de tudo assim na minha família, né? Eu tô lembrando da minha experiência pessoal e das minhas irmãs, a luta para fazer comer. E a gente já ouviu de tudo, até médicos que falam assim, pediatras, né? Não deixa com fome, porque ela vai comer. A minha irmã ouviu muito com a filha, né? Essa observação do médico, mas ela, até um certo ponto, ela conseguia deixar, depois não conseguia. O que você diz sobre isso? Deixa com fome? Nós temos que realmente ter cuidado com estas coisas, como é óbvio, não podemos deixar uma criança com fome, mas temos que ter muito cuidado com as substituições, está bem? E isso é que é um grande problema, ou seja, nós temos o alimento, nós temos alimento à frente e o alimento, se a criança não está preparada para comer aquele alimento, nós temos que perceber porquê e temos que fazer a transição. Por exemplo, eu tenho uma criança que só come brancos, não é? Comidas brancas, papas, pão, tudo que é branco, e de repente pomos-lhe um brócolis à frente, ela não vai comer. E essa teoria do deixa com fome não vai funcionar, porque ela não vai comer mesmo. E depois vamos ter carências alimentares, não é? Sim. E depois entram as nossas nutricionistas também a cair em cima, e muito bem, porque é realmente, não se pode realmente deixar uma criança a passar fome. Mas tem que se fazer uma fase transitória. Porque se ela não come o brócolis porque é verde, é muito diferente do branco, se calhar se metermos uma fruta como a papaya ou a manga, que é um amarelo a fugir para o alaranjado, ou seja, foge um bocadinho do branco, mas vai ali um bocadinho, vai fugir um bocadinho, mas está um bocadinho dentro da linhagem, se calhar ali já vai comer. E aí nós estamos a fazer um trabalho, ou seja, quando a criança não quer, recusa totalmente, nós temos que perceber o que é que falhou. Se é a textura, se é a cor, se é o sabor. Nós temos que perceber que tipo de alimento estamos a introduzir. E não podemos fazer isso. Não podemos fazer choques assim brutais, porque a criança deixa de comer. E pode deixar de comer 3, 4 dias. Isso também não é saudável, mas não podemos fazer isso. Então, a seletividade alimentar também pode ser fruto de uma patologia. Também. Nós temos, por exemplo, o autismo, é muito falado hoje em dia, que aumentou significativamente nos últimos anos, não é? E o autismo tem a característica, uma grande característica que eles têm é a seletividade alimentar, ou seja, e eles são muito visuais, ou seja, eles não conseguem ultrapassar as barreiras visuais, automaticamente o resto todo está alterado. E sem dúvidas, há patologia, não só o autismo, mas outras, que são extremamente importantes para eles, porque nós temos que trabalhar toda esta questão sensorial, porque aqui é quase a 100% sensorial. Nós temos que fazer todo um trabalho aqui preparatório para a criança conseguir comer, não é? Sim. E esse trabalho, ele é quando os pais procuram uma clínica, né, pedindo essa ajuda, é um trabalho também multidisciplinar, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho. Não é só um profissional que vai trabalhar com aquela criança. Qual a importância? Então, quando chegam à clínica, por norma, na nossa clínica funcionamos desta forma, como a alimentação é uma área que normalmente é trabalhada por os terapeutas da fala, a maior parte das pessoas procuram sempre um terapeuta da fala a começar, está bem? É quase sempre a começar no terapeuta da fala, ou seja, por norma sou eu mesmo na clínica que atendo estes casos de seletividade alimentar. Então, eu faço um género de triagem, digamos assim, e perceber o que é que a criança tem, ou seja, faço uma boa anamnese, um bom questionário aos pais, tentar perceber, lá está, toda a história familiar, todos os vícios da família, todos os hábitos, os costumes, tudo é muito, muito, muito importante, porque depois entram vários profissionais
mas na nossa clínica entram 4, mas há muitos mais. Há toda a equipa médica importante também neste sentido. A nível de terapeutas, nós temos os terapeutas da fala, não é? Que trabalham, ou seja, a parte da sensibilidade intraoral, toda a parte da força dos músculos, toda a questão do paladar, da parte olfativa, essas coisas todas. Temos os terapeutas ocupacionais que regulam a nível sensorial, ou seja, crianças que não conseguem tocar, tudo o que... Eu costumo dizer muitas vezes esta frase, o que não passa na mão, não passa na boca. E então, os nossos terapeutas ocupacionais são incríveis nesta área, está bem? Eles trabalham toda e, por exemplo, esta coisinha que eu trouxe aqui hoje, é uma caixinha que tem milho e arroz, pronto, e tem assim uns animais aqui dentro. Então, uma das coisas que eles fazem muitas vezes é, vamos buscar o cão, e a criança está distraída a ir buscar o cão e está a tocar e está a dessensibilizar a mão. Entendi. Se eles não tocam nas coisas, eles acabam por não conseguir comer. Ou seja, estas crianças que têm dificuldades no tato, em tocar em coisinhas como estas, que têm dificuldades em... Mal se sujam, estão sempre a pedir aos pais para passar a toalhita, essas coisas todas, nós sabemos que são crianças que precisam de terapia ocupacional. Entendi. Para passar na mão, para depois passar na boca. Então, aqui há um trabalho automático dos nossos TOs que tem que regular, tem que oferecer, mesmo com líqueras, eles acabam por preparar a criança para regulá-la a nível sensorial e fazem todo este trabalho que depois nos ajudam na introdução mesmo a posterior com a terapia da fala. A psicologia vai trabalhar a parte de quando as crianças têm uma recusa devido a traumas, muitas vezes, e acabam por preparar ou ajudar estas famílias nestas mudanças todas, porque isto para os pais também é muito, muito complicado. E as psicólogas, por exemplo, trabalham muito à base de livrinhos, de histórias para eles se identificarem, porque, por exemplo, não gosto de comer ou aprende a comer legumes. Pronto, este tipo de livritos são fantásticos. As nossas psicólogas usam muito e sem dúvidas que também elas têm um papel fundamental também neste processo. E depois também entra, por vezes, as nossas nutricionistas, porque, por vezes, já existem carências, não é? Às vezes nós, por exemplo, já recebi um menino com 12 anos que só comia brancos, ou seja, papas, pão, bolacha, 12 anos com esta alimentação. Ele já tinha muitas carências, muitos problemas a nível nutricionais, que nós temos que depois recorrer aos nutricionistas para nos explicar o que é prioritário, e depois nós terapeutas temos realmente que fazer ali um tratamento à volta disso, não é? Entendi. Mas um assunto interessantíssimo, Sofia. Tão interessante que já acabou o primeiro bloco. Nós vamos deixar para o segundo bloco o restante da nossa conversa. Quero convidar quem nos acompanha para ficar ligadinho conosco, porque essa primeira parte foi uma parte muito esclarecedora para todos nós, e já agradecemos mais uma vez essa profissional que está aqui conosco. Muitos papais aí, olha, aprendendo. Eu costumo brincar que é uma luz que acende, né? Quando a gente ouve o profissional daquela área, né? Acende uma luz. Então, muitas luzinhas aí acendendo para ajudar os papais que estão passando por isso. Então, no segundo bloco, a Sofia vai trazer para nós práticas, né? Situações muito práticas, estratégicas, que vão nos ajudar mais ainda a lidar com a seletividade alimentar. Já voltamos. Estamos de volta com Manhã Viva de hoje, conversando com a Sofia Matias, que está aqui. Ela é terapeuta da fala. Veio ao Manhã Viva para nos falar de um assunto importante, um assunto que eu tenho certeza que faz parte do cotidiano de muitas famílias, muitos pais, mamães, não é? Que estão aí com seus filhos pequenos ainda. Então, estamos conversando sobre seletividade alimentar. Como é que é
A sua criança come tudo ou não? A gente está conversando aqui, né, Sofia, sobre essa questão da dificuldade, né, de aceitar como que a gente deve fazer. Então, neste bloco, vamos falar aí das soluções, né, das estratégias que os pais precisam usar para melhorar isso, né? E como a gente conversava aqui nos bastidores, cada vez um número maior de crianças estão com esse problema, né? Você pode dizer melhor sobre isso, né? Nós temos até as percentagens mais ou menos de seletividade alimentar no adulto, é 5% a 10% tem seletividade alimentar. Hoje em dia, 25% a 50% das crianças até aos 5 anos têm seletividade alimentar. Ou seja, é um número alto, número, né? que aumenta muito, ou seja, é preciso estarmos atentos. Então, você poderia falar para nós das abordagens mais eficazes para se introduzir um alimento. Okay. Parece que tudo está nessa fase, né? Não sei se eu estou certa a dizer isso, o segredo, né? De saber introduzir os alimentos, Sofia? Na seletividade alimentar não existe um caminho. Existem vários caminhos e cada criança é uma criança, nenhuma é igual a nenhuma. Ou seja, eu costumo dizer, quando outras terapeutas da fala até me perguntam o que é que tu fazes? E eu digo, eu não te posso dizer a 100% o que é que eu faço para todas as crianças. Tens que me mostrar algo, tens que me dar a tua anamnese para eu te dizer o que é que eu posso, o que é que eu faria com esse caso, porque o que eu faço às vezes com um menino não tem nada a ver com o que eu faço com outro menino, porque vai depender, lá está. Nós temos crianças que, sendo sensoriais, nós temos que desensibilizar toda a parte tátil e muitas vezes eu costumo dizer que uma das coisas que eu digo aos pais, e digo isto é quase aqui, é uma dica que dá para quase todos aqui, as crianças têm que experimentar, tocar, têm que sujar, está bem? Todas as crianças têm que se sujar. As crianças elas são felizes a tocar coisas. Elas têm que ir para a areia mexer, elas têm que ir para a relva mexer na relva, pezinho descalço, mãozinha na relva, arrancar ervinhas, apanhar flores no campo, ir saltar, jogar à macaca descalço. Estas coisas que nós fazíamos antigamente, de brincar na terra, de ir para os rios e andar com o pezinho descalço e sujar. E os pais não andarem sempre com as toalhitas, porque não há necessidade. A criança suja é uma criança feliz. Não é o contrário, aquilo que nós achamos. É uma criança que está cheia de experiências táteis, cheias de experiências sensoriais, porque ao arrancar a relva vem o cheirinho da relva, vem todas estas coisas todas. Vai ajudar a avó a apanhar as cenouras, vai apanhar umas maçãs, tudo isto, todos os cheiros, os toques, as experiências do campo, da natureza, são extremamente importantes para estas crianças. E isto é algo que é para todos mesmo. Nós temos que sentir que a criança mexe realmente nas coisas e tem que sentir que ela está a experimentar as coisas. Depois tem que haver, da parte dos pais, mais liberdade a nível do toque, não é? Ou seja, muitas vezes os pais estão muito focados em a comida está no prato, a colher, tem que pegar com a colher, tem que... Não. Aquele ritual, né? Temos que relaxar. Né? A criança não come, mas se for com a mão come, então está tudo bem. Vamos... Deixa comer com a mão. Porque ele se calhar está a comer com a mão porquê? Porque se calhar ele precisa de se preparar de forma tátil e sensorial, ou seja, ele precisa de tocar para preparar a cabecinha dele, ou seja, para receber o alimento ele tem que sentir, isto é frio, isto é quente, isto é mole, é duro, é áspero, é fofo, e eles têm que tocar. Então eles tocam e experimentam com a mão. Se eles vão comendo com a mão, mais para a frente nós pomos a colher. Eles primeiro têm que comer com a mão, isso é correto. Muita gente acha que tem que comer de colher logo desde o início. Não, ele pode comer com a mão, não há qualquer problema. Sim. O virar a sopa no tabuleiro é maravilhoso. Aquelas coisas que nós vemos às vezes na internet, que as crianças estão ali a passar as mãos na sopa e depois até passam pelo cabelo. Isto é maravilhoso. São poucos os papás que fazem isto hoje em dia. E isto
é uma coisa extremamente importante, tá bem? Porque ao fazer simples, isto, né, Sofia? Uma simples brincadeira. Simples brincadeira. É uma brincadeira que se fazia muito antigamente, que se deixava a criança brincar no meio da... Sobrou a massa, então punha-se a massa no chão e a criança ia brincar com o resto da massa, ou até levava para a mini cozinha ou para os meios dos tupperwares, e então eles brincavam com os próprios alimentos e verdadeiros alimentos, ou seja, eles tocavam e aos bocadinhos. Hoje toca, amanhã mete na boca ou até cheira, que já é uma coisa ótima. Cheirou? Vitória. Tocou nos lábios? Vitória. Pôs a língua? Mais uma vitória. Meteu e deitou fora? Parabéns! Ele conseguiu meter dentro da boca e deitou fora. Nunca é mau, está bem? Ou seja, cada vitória é sempre boa. Porque vai haver o dia em que ele vai pôr e vai engolir. E aí ganhamos. Não é? E aí é a importância de não desistir. Não desistir. Inclusive, não desistir de oferecer o alimento, né, Sofia? Isso. Quando se oferece e a criança recusa. Isso. Às vezes nós temos fases nas nossas vidas que nós não gostamos de certos alimentos, ou seja, conhecemos todas pessoas agora adultas que diziam eu quando era pequenina odiava morangos e agora adoro. Porquê? Porque se calhar tiveram uma experiência negativa a nível de psicologia ou qualquer coisa ou tiveram, por exemplo, alguém que os obrigava a comer morangos constantemente e então eles ganharam aversão àquele alimento e nem quiseram mais experimentar. Depois na fase adulta até voltaram a experimentar e disseram isto é tão bom, porque é que eu não comia? E se calhar foi só aquele trauma de sou obrigada, então não gosto, não quero. Respondeu, né? Respondeu de uma forma porque também foi obrigada. Exatamente, né? Por isso é que não se deve de maneira nenhuma obrigar, é incentivar, convencer, brincar, está bem? E é mesmo tornar o alimento um brinquedo, um jogo, uma alegria e é algo prazeroso. Nós temos que gostar de comer, não é? Gostar, como quando estamos adultos, né? Que vamos ali comer. Ô, Sofia, e a questão das refeições, né? Como é que o pai pode fazer para, você falando desse momento prazeroso, né? Para tornar essa refeição talvez também não tenha um gosto tão bom, mais atrativa. Mais atrativa. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um pratinho super giro, que eu uso muito e aconselho muitas vezes este aqui, como há outros que em forma de carinho ou de pata de criança. Nós temos que, lá está, ver a criança. Se a criança gosta de carrinhos, vamos procurar isto. Isto acaba por ter aqui a pista, não é? E temos os carrinhos. Pista. Tem aqui a pistinha e nós podemos colocar alimentos aqui, alimentos ali, podemos colocar onde nós quisermos. E depois a brincadeira do carro em si, ir por ali fora e vai a pista e derrapou e vamos, e ele acaba por introduzir. Isto é o brincar com o próprio alimento. Como eu costumo dizer, não levem a casa toda para a mesa, está bem? Ou seja, não se leva os brinquedos todos para a mesa. Mas podem levar um animal. Os animais são maravilhosos. Vou pegar até neste. Vamos dizer que temos aqui este patinho e ele gosta muito do patinho. O patinho pode ajudar imenso no momento da refeição, não é? Ou seja, temos aqui o prato, não é? Que é para comer e de repente nós podemos fazer assim: olha, o teu patinho vai-te roubar a carne e vai roubar a carne. E muitas vezes a criança faz o quê? Não, é minha. E tac. E come. E eles estão distraídos no meio da brincadeira. Dizem, tu roubaste a carne ao patinho. Ai, meu malandreco, tu já estás a comer. Essa carne era do patinho. E aos bocadinhos, ele está a introduzir a brincar. A brincar, está a experimentar, e depois vai dar ao patinho, pega um bocadinho para o patinho, um bocadinho para a Sofia, um bocadinho para mim. Eu faço muito isto, ou seja, muitas vezes, aliás, eu como sempre com as crianças. É outra coisa que eu digo muitas vezes, eu tenho pais que às vezes dão os alimentos aos filhos e isto é um erro muito grande que é: damos a comida, mas estamos a dar de comer à criança e nós estamos a fazer outra coisa. O pai a limpar, a mãe a terminar as tarefas da cozinha e a criança a comer. Não, o momento da refeição é para todos. Para todos. É todos sentados na mesa e não é correr pela casa fora, porque nós temos que ter um foco, está bem? E se não temos um sítio para comer, ou comer por ali fora, ou isso, a não ser que a criança esteja numa fase muito lá para trás, que nós podemos até, uma criança que não quer introduzir sólidos, ou seja o que for, até podemos deixar bocadinhos de comida um
bocadinho de bolacha aqui, um bocadinho de bolacha aqui, e a criança aos bocadinhos vai brincando e vai tocando e vai experimentando e vai pousando. Isto pode ser uma forma de abordagem, mas o mais correto, e se for viável, é todos sentarem na mesa e todos comerem ao mesmo tempo, está bem? Porque eu vejo o outro a fazer e eu aprendo com o outro a fazer. Os nossos pais são os nossos modelos. Se os pais estão a correr pela casa fora e aquela ansiedade de fazer outras coisas, esta ansiedade passa para as crianças e depois o momento da refeição não é prazeroso. Quem é que gosta de comer sozinho? Como é que nós comemos quando estamos sozinhos? Comemos rápido e comemos tipo piloto automático, não é? E não comemos com prazer. É diferente quando nós estamos com outra pessoa, não é? Estamos com o nosso parceiro, ou estamos com os nossos pais, ou seja, e estamos ali a conversar, a falar sobre o alimento, a dizer que, ai que bom, é molinho, gosto, tem uma textura, é crocante, conversar sobre as texturas, isto é extremamente importante. Agora você trouxe essas atrações, né? São atrações para o momento da refeição. Sabe que eu estava me lembrando da questão de quando não se põe um brinquedo, mas se põe o telemóvel. Eu já vi alguns casos em que, às vezes, a criança só aceita o alimento, ela só consegue comer olhando para o telemóvel. Exatamente. E agora? O que a gente faz? E agora é aquela parte que nós entramos e dizemos não. Não. Né? Não mesmo. Isto há muitos estudos, há pediatras a falar sobre isto. Primeiro, o telemóvel até aos 12 anos é 100% desaconselhado. É verdade. Em idades pequenas queima neurónios mesmo, ou seja, chega a ser muito prejudicial a nível visual, neurológico, em tudo. Mas na alimentação, que é o nosso foco, traz outra coisa, não é? Que é fazer o quê? Fazer com que a criança esteja focada num ecrã, em que não está a ouvir, não está a ver, não está a sentir, está a ser alimentada, basicamente. Ela está a comer por comer. Mecanicamente, poderíamos dizer. Ela não está a experimentar nada, ela não está a ver. E isto é ultrapassar fases. Quem é que sobe uma escada 10 degraus ao mesmo tempo? Não pode. A criança tem que ver o alimento. A criança tem que tocar no alimento. Tem que tocar primeiro com a mão, depois tocar com os lábios, depois tocar com a língua. E depois tem que sentir a textura, tem que sentir o sabor, tem que o cheirar também. E só depois é que vai se preparar para comer. Se nós pomos o telefone à frente e é alimentada, nós estamos a ultrapassar todas essas fases e estamos a fazer com que ela coma realmente, mas nunca vamos conseguir que ela coma sozinha, tá? Ou seja, estratégia para retirar os telefones. Sim. Se tivermos uma fase inicial é nunca introduzir os telefones. Sim. Nunca, está bem? É desaconselhado mesmo. É preferível levar o brinquedo para a mesa, porque conseguimos fazer 1000 coisas, como brincar à volta da comida, está bem? Mas até podemos mergulhar a um caracol a uma tartaruguinha, como eu tenho ali, dentro do puré, e eles vão tirando, vão lambendo o puré à volta da tartaruguinha, ou seja o que for, e já vamos fazendo estas introduções e vamos brincando à volta disto. É brincar com os alimentos, mas nunca o telefone. Estratégia para quem já usa o telefone é fazer pequenas, isto é importante, porque isto acontece e os pais têm que começar, têm que retirar. Como? Porque se tira ele não come, não é? Então vamos fazer pausas no ecrã. Vamos pôr o ecrã, vamos pôr pausa e vamos dizer, olha, só te volto a ligar o ecrã se tu comeres alguma coisa. Se ele já estiver preparado de forma sensorial a comer. Estamos a falar de uma criança comportamental, não é? Pronto, ou seja, ela para-se o ecrã, ela mete uma colher, come, nós voltamos a ligar. E depois vamos diminuindo. Tens de pôr 2 colheres e só depois é que eu ligo. 3 colheres, só depois. E até que vamos perceber que a criança já comeu 10 colheres e depois nós ligamos e retiramos o ecrã. É mesmo importante desligar as tecnologias para tudo, porque estas crianças não estão a ser ajudadas de todo. E depois, isto é ao contrário, nós não podemos pôr o ecrã para eles comerem, tá bem? Nunca podemos fazer algo, dar um reforço positivo para acontecer algum comportamento. Que para mim nem sequer é um reforço positivo, não é? Mas para a criança é.
não deixa a criança saborear, né? Não, exatamente. Não experimenta. Não experimenta. Ela não vai perceber sequer o sabor, né? Do alimento, nem vê, né? nem o vê sequer. Nem vê. Ela nem olha sequer para o alimento. Ou seja, não vê se ele é vermelho, se ele é verde, não vê nada. Não vê, não prova, não cheira. Sim. Porque eles depois estão tão distraídos que mesmo o próprio cheiro e o paladar, eles muitas vezes não engolem simplesmente. Verdade. E não estão ali atentos. Ô, Sofia, e qual é o papel dos familiares, né? Assim, principalmente os avós, né? Que participam muito. Muito. É fulcral mesmo, porque quando nós formamos um pai ou uma mãe, nós costumamos dizer que nós somos terapeutas, eles são co-terapeutas. Ou seja, o que é um co-terapeuta? É um terapeuta que é formado por nós, sem curso, não é? Mas eles são mais importantes do que nós ainda, está bem? Sim. Ou seja, nós vamos dar as ferramentas, mas eles é que as vão utilizar na realidade, no dia-a-dia. Então é importantíssimo, por exemplo, os avós, os padrinhos, os professores, toda a gente à volta daquela criança. Até os professores, sim, né? Sim, muito. Os auxiliares, que são muitas vezes esquecidos nas escolas. Verdade. E não, o papel dos auxiliares é importante. Toda a gente é importante neste processo. Toda a gente mesmo. A AMA, toda a gente que fica com a criança, que possa fazer a introdução alimentar, tem que saber o método que vai ser utilizado. Se é um método mais comportamental, se é um método mais sensorial, qual é o método que vai ser utilizado, e toda a gente tem que o cumprir, porque se há alguém que, por exemplo, se nós dissemos este é que é o caminho e de repente alguém por trás vai dar os doces antes de comer, porque isto também acontece muito, dar os doces antes do momento da refeição, eles vão já para a mesa de barriga cheia de coisas que não interessam. A criança tem que ter fome para comer, não é? Nós só comemos com fome, se vamos para o restaurante e já comemos umas tostinhas antes, se calhar já não comemos quase nada. Tem que ter fome para comer, está bem? Ou seja, nós não devemos dar comida antes da refeição ou perto das refeições importantes. Principalmente aquele alimento que eles gostam muito. Ou seja, o alimento que gosta muito vai ser introduzido no fim, nunca antes, está bem? Ou seja, nós não damos antes um alimento, por exemplo, um doce ou chocolates, que isto é uma coisa que acontece muito, introduzir, dar constantemente doces, batatas fritas, essas coisas, antes do momento da refeição. Claro que vai chegar à mesa e vai ter alimentos que para ela não são tão apetitosos e não vai querer, porque sabe que depois às 4 da tarde vai ter outra vez as batatas fritas, os chocolates, isso. Então é extremamente importante esses alimentos não serem introduzidos mesmo durante este processo, têm que ser retirados ou utilizados como reforço positivo no final. Okay? Olha que nunca no interessante. início. E como lidar com a resistência das crianças às birras, né? Com muita calma. Quando vai trocar o alimento, a criança só está acostumada a comer aquilo, aí vai ter que introduzir, e tem criança que faz imensa birra. Muita birra. Em primeiro lugar, tem que se preparar mentalmente a criança, está bem? Primeiro, nós temos que estar preparados. Nós, adultos, temos que estar calmos. Temos que passar muita calma a estas crianças. Nós não podemos dizer, olha, eu vou-te dar um alimento e tu vais ter que comer. Não, isto não pode. Já falou de uma forma... Já está tudo estragado, já não vai comer. Agora vai ser, hoje vou trazer uma coisinha nova, muito parecida com aquilo que tu já costumas comer. Olha, tu costumas comer manga. Tu gostas, não gostas? E ele vai dizer que sim. Então, eu vou dizer, olha, hoje trouxe uma fruta quase igual à manga. Nunca mentimos para as crianças, está bem? Há muita tendência de esconder alimentos. Não se mente a uma criança. A criança perde a confiança no adulto e depois nunca mais a temos de volta. Eu nunca minto, está bem? Eu nunca vou dizer... vou dizer o nome do alimento e vou-lhe explicar o que é de forma embelezada. Estás a ver? A Sofia hoje trouxe um alimento que se chama papaya. Papaya é uma fruta muito parecida com a manga. Vamos dizer que é uma manga durinha, mas chama-se papaya, não se chama manga, está bem? Porque é uma manga mais durinha. Ou seja, ela está ali, ou seja, eles vão ficar, manga durinha? É só mais durinha? Experimenta, tu vais ver. Mas é um bocadinho mais durinha, tem um sabor assim um bocadinho diferente. Vamos ver o que é que tu achas sobre isto. Isto é uma abordagem, lá está. Uma criança que já não é tão sensorial, mais comportamental, mas tem medo de experimentar.
Então, eu vou-lhe introduzir a papaya, porque é muito parecido visualmente, não é? A mesma cor, textura muito parecida, simplesmente um bocadinho mais rija, não é tão sumarenta. Pronto, então vamos introduzir, a criança vai experimentar e eu digo assim, só vais comer um bocadinho, está bem? E depois eles dizem muitas vezes, este bocadinho é para ti. E eu disse assim, primeiro é só que vais experimentar, deixa eu ver se está boa. Que é para eles verem a minha reação. Até porque é importante nós, adultos, experimentarmos primeiro. Que às vezes corre-nos mal, a própria fruta não está boa. Isto acontece. Ainda há pouco tempo estava a experimentar uma fruta que uma mamã nos trouxe e eu meti na boca e estava super azeda. E a minha reação foi, olha, eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que não vamos comer esta fruta, vamos fazer outra coisa. Olha que interessante. Porquê? Porque sem também falar. Ele não percebeu que não estava bom, e eu estava a retirar aquela fruta. Eu introduzi outra. Esta é melhor, eu acho que ainda é melhor. Deixa ver. Ai, é mesmo melhor. Então ele passa a confiar em mim. Passa a confiar em mim, porque eu retirei aquela. Porquê? Porque eu percebi que estava muito azeda, uma fruta que ainda não estava muito madura e a criança não estava preparada para aquilo. Eu sabia que se ele ia comer aquela fruta, eu ia perdê-la. Eu não posso perder a criança nunca. Claro. Ou seja, eu tenho que experimentar os alimentos todos antes dele comer. Então experimento e a minha reação é o quê? Introduzo o alimento e já, isto é tão bom! Tu queres experimentar? E incentivar. E eles ficam assim, olhar para a nossa cara de género. Curiosos, não é? Ela gostou, depois ficam a olhar. Queres tocar? Primeiro vamos tocar, vamos amassar um bocadinho com as mãos. Então vamos pôr aqui um bocadinho. Mãos da Sofia, olha. Amassa e vamos brincando, cantando à volta do alimento, vamos dando aos animais, vamos pondo no comboio, e eles estão a tocar. Agora vamos experimentar, meter na boca um bocadinho pequenino, os dois ao mesmo tempo. E depois eu pergunto sempre, o que é que tu queres fazer? Não é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que ele está preparado a... Por muitas vezes ele diz, este é para a Sofia. Eu digo, muito bem, este é para a Sofia. E depois o próximo? Este é para o coelho. Ok, vamos dar ao coelho. E o próximo? Pode ser para ti. E pode ser. Pode ser. E ele diz, está bem. Não forçar, então, interessante demais. Aparentemente, a gente ouvindo, às vezes pensa, é brincadeira, mas olha, é tão sério isso, né, Sofia? É muito. E os alimentos têm que ser muito bem escolhidos. Isto que eu falei da fruta é muito importante. Experimentar antes a fruta, antes da criança, porque se temos uma tangerina azeda, se é azedo para nós e é desconfortável para nós, vai ser para eles. E numa fase de introdução alimentar, nós não podemos falhar. Está bem? Nós não podemos falhar, senão perdemos a criança e subimos 3 degraus, de repente vimos cá para baixo outra vez. Perde-se tudo, né? Exatamente. E a preparação dos alimentos também é importante, né? Sim. Envolver as crianças, né? Muito. Nós temos que as levar mesmo para a beira das panelas, eles têm que ver o legume cru, cortar, tocar, lá está, preparar. Eles têm que, porque ao mesmo tempo estão-se a preparar mentalmente para aquilo que vão comer a seguir. E a mudança também, às vezes eles podem não comer, por exemplo, uma cenoura inteira, mas se a triturarmos e fizermos um puré de cenoura, se calhar eles já comem. Ou seja, nós não podemos ser assim. Se ele come batata frita aos palitos e não come legumes, se calhar chuchu aos palitos. Pode ser uma boa opção. E é super saudável. Criatividade. Courgette aos palitos. Sim. E vamos depois da courgette chuchu, que são brancos, que são muito parecidos com a batata, vamos devagarinho meter a batata doce. E da batata doce vamos meter a cenoura aos palitos. E depois vamos pôr às rodelas, aos quadradinhos. Isto tem que ser transitório. Nós temos que ir devagarinho para eles conseguirem perceber isto tudo. E o seu conselho para os pais, Sofia? Não desanimar, né? Dá o seu conselho, então, que a gente já está chegando ao finalzinho do nosso programa. Acho que é... Pronto, primeiro, nada que façam está errado, está bem? Ou seja, procurar sempre um profissional responsável da área e tentar procurar sempre equipas mesmo multidisciplinares, porque por vezes o problema não é da terapia do forro da área da terapia da fala, pode ser da terapia ocupacional, da psicologia ou da nutrição, mas procurar sempre um espaço que tenha as 4 valências, que é para poder ter todas as respostas e saber qual é o melhor caminho.
e lembrarem-se que há sempre solução e nunca é tarde, está bem? Isto é mesmo muito importante. Nunca é tarde, seja com 12, seja com 15, seja com 30, nunca é tarde. É só a ter vontade e tudo se consegue. Porque eu nunca tive nenhum caso que eu diga de insucesso e também é preciso respeitar. Se eles não gostarem de 2 ou 3 alimentos, não é grave, tá? Não é um drama. Nós também às vezes não gostamos de 2 ou 3. Isto é importante também. Sofia, muito obrigada pela presença, por tanto esclarecimento também, né? Que você trouxe para os pais. Deus lhe pague. E muito sucesso aí no seu trabalho, viu? Obrigada pelo convite mesmo. Nós que agradecemos. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Olha, nós esperamos que essas dicas, não é? Esse conhecimento partilhado, as estratégias, tenham ajudado muitas famílias. E eu quero lembrar que esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Você pode enviar aí para muitas mamães, papais, vovós, da família inteira e também os educadores, não é? Sim. Porque realmente o que ela trouxe foi um esclarecimento para todos nós que lidamos com crianças e também com adultos, não é? Que tem esse problema. Obrigada, Sofia. Obrigada. E até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.